Oi, pessoal! Hoje a gente vai falar um pouquinho mais sobre diagrama de ramo e folhas. A gente falar um pouquinho mais de como ele vai ajudar a gente. Ele é muito legal porque ele parece um histograma, ele é bem visual, mas além disso, o próprio dado, a própria informação, né, o próprio valor está inserido ali. Então eu consigo só de olhar saber onde eu tenho a maior frequência, por exemplo. Né, se a gente fosse olhar um histograma que tem aquelas barrinhas e tal, você tem esse visual bem legal, mas você não sabe precisar imediatamente qual é o valor. Nesse diagrama de ramo e folhas, o legal é que são os próprios valores que constroem, né, esse visual, essa informação. E isso facilita muito, tá? Então ele é bem legal. Tem algumas coisinhas que a gente precisa considerar, né? Por exemplo, quantos dados eu tenho, né? Qual o valor dessa minha amostra? Que não é recomendado que se use quando você ultrapassa de 50, por exemplo, que já não fica tão útil, né? Não fica tão visual um diagrama de ramo e folhas que tem tantas informações assim. Mas ele ajuda muito a bater o olho, tá? E aí, se você tiver um número muito grande de dados, aí um histograma vai ser mais adequado, provavelmente, tá bom? E olha que é legal a gente observar. Aqui, por exemplo, eu tenho esse diagrama aqui. Se eu olhar só para isso, eu não sei se é 123 ou se é 12,3, por exemplo, tá? Por quê? Porque esse tipo de diagrama, ele é meio flexível, a gente vai adaptando, né, da forma que for mais conveniente. Então aqui, por exemplo, eu copiei esse diagrama aqui de um exercício que falava sobre percentual de gordura, tá? E aí eram os percentuais de gordura, né? 12,3%, 12,4%. Então, para mim foi conveniente colocar dessa forma. Mas como eu vou saber que isso aqui é 12,3, 14,3? Como eu vou saber que é decimal? Tem aqui embaixo, ó, a representação do valor de folha, né? Então essa minha folha, né? Aqui é o ramo, aqui são as folhas. Ela tem um valor decimal nesse caso. Aí pode ter valor de 1, pode ter valor de 10, de 100, de 1000, né? E por aí vai. Então, quando você chegar num diagrama, se você está fazendo por causa de questão, né, de prova, de faculdade, vai ter alguma coisa nessa questão, ou vai ter alguma legendinha que te indique isso, tá bom? A gente até já fez algumas anteriores aqui, copiei esses diagramas aqui pra gente ver de novo, tá? Então, aqui eu tenho, por exemplo, um diagrama que fala de decimais, ó, 12,3, 12,4, 12,8, 14,3, né? E por aí vai. Aqui são os meus inteiros e aqui são os meus decimais. Foi assim que esse diagrama foi montado. Aqui a gente também tem um, ó, que é na casa dos decimais, aqui eu tenho os meus valores e aqui eles estão organizados nesse diagrama, tá? 1,00, 2,55, 2,59, 2,90. E aí a gente mantém, né, o número de casas decimais sempre igual, né? Aqui foi mantido com 2 casas decimais. Também foi tirado de alguma questão que eu vi com um exemplo, tá bom? Agora, vamos ver outros casos, né, onde a gente tem dezenas e centenas nesse diagrama. Esses dois aqui são de exercícios anteriores, são dos vídeos 1 e 2. Em que aqui, ó, nós temos centenas e aqui dezenas. As folhas estão representando dezenas. Então, 112, 112, 113, 121, 125, tá bom? Já nesse aqui, são dezenas, né? Então, aqui era um de idade, né? Isso aqui são idades de pessoas. 7, 7, 9, 10, 10, 12, 13 e por aí vai, né? 41, 43, 60, 70, 82, tá bom? Então a gente viu os primeiros ali com representação decimal. Aqui o ramo tá valendo centena e aqui são dezena. Aqui a gente tem dezena e aqui nós temos unidades, né? Tem várias coisas, várias formas de representar nesse diagrama. É bem legal isso.
Você pode encontrar também dessa forma aqui, ó, com uma coluna que vem antes desse diagrama. E essa coluna, não confundir com o ramo, né? Ela não é do ramo, mas ela é a mediana. Na verdade, ela vai somando o acumulado de dados que tem até chegar à mediana. Esse diagrama aqui, ele tem 50, são 50 dados aqui nessa amostra. A mediana vai estar aqui, ó, entre o 7 e o 9, que é nessa linha que está marcada com um parênteses. Então, se aparecer essa coluna aqui na sua questão, você já sabe o que significa, que ela está falando do somatório. Então, quantos elementos eu tenho para chegar na mediana? Ó, nessa linha aqui eu já tenho 3, somando mais esses 5 eu tenho um total de 8, somando mais essa galera aqui eu tenho um total de 21, nessa linha aqui eu já tenho 6. E aí você repara que vai decrescendo, né? Agora, falei, o que aconteceu? É que a partir do momento que eu chego na linha onde a minha mediana tá, os outros vão ser o oposto, uma contagem regressiva, vamos dizer assim, ó. Aqui, ó, eu tenho 3 até chegar na mediana, com mais esses 2 eu tenho 5, com mais esses aqui eu tenho 13, com mais esses daqui eu tenho 23, até chegar lá na mediana. Bom, nessas linhas aqui antecedentes à linha onde eu tenho a mediana. Então, é possível que você encontre essa outra coluna aqui. E não, ela não é de ramos, tá vendo? O ramo tá aqui, ó. 80, 82, 83, 85, 86, 86. Tá bom? Mas não se assuste caso você encontre. Tem várias formas. Olha, você também pode usar para comparar informações. Aqui, por exemplo, esse exemplo aqui, esse exercício, estava comparando a idade de fêmeas, acho que de ursas, fêmeas e dos machos, né, em meses. Então, você consegue analisar os dois grupos, né, é bem visual isso. Você pode também ter números negativos, tá bom? Nada impede, que seria eu colocando aqui como dezena, né? E aqui como unidade. Menos 20, menos 14, 2, 13, 26, tá bom? E poderia ter outros também, só peguei um exemplo pequenininho aqui, tá bom? Bom, essas são algumas formas de usar que podem aparecer em questão para vocês, mais comuns assim de graduação, né? Espero ter esclarecido um pouco mais, tá bom? Então a gente se vê na próxima questão. Tchau!